Negócio fechado no Fluminense. Wesley se rende ao futebol de John Arias em coletiva na seleção brasileira. Felipe Melo faz revelação sobre o futuro da sua carreira e adversários definidos na Sul-Americana 2025. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras e é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes, preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele é muito importante, não custa nada. É de graça, você vai se tornar um inscrito do nosso canal aqui do BTB Esportes, é claro, não vai perder nenhum conteúdo exclusivo e tratando-se desse vídeo do Flusão. Você pode perceber que eu estou diretamente de Brasília, Distrito Federal, na capital brasileira, porque a seleção brasileira está fazendo a sua preparação para o duelo contra a Colômbia e também a seleção colombiana está fazendo a sua preparação para o duelo contra a seleção brasileira e eu estou na cobertura dos dois lados, tanto acompanhando o Mário Bittencourt e também acompanhando o John Arias pelo lado da Colômbia, né? O jogador que inclusive deixou o hotel ainda há pouco. O BTB Esportes tem imagens exclusivas sobre a saída do John Arias, a gente vai até colocar aí para você poder acompanhar agora. Essa passagem do John Arias direto ao ônibus, é um jogador muito importante para o Fluminense e tá indo aí já para mais um treino, né? Eu tô aqui no CT do Gama, no estádio, né, do Gama, o estádio Valmir Campelo Bezerra. Mas enfim, vamos iniciar com os giros de notícias aqui na tela do BTB Esportes sobre o Flusão. Começando com um negócio fechado, porque informações em jornais cearenses, o Lelê é o novo reforço da equipe do Ceará para a temporada de 2025. O atacante, como a gente já tinha comentado sobre isso, vem perdendo espaço no Fluminense, se tornou a terceira força de ataque do Tricolor, que hoje tem como composição principal o Germancano e na sua reserva o Everaldo, como esse reserva imediato da equipe Tricolor. Então o Lelê compreende que tinha perdido espaço, mas ainda estava num período de adaptação, de compreensão de qual seria a sua função vestindo a camisa do Flu. Ele queria permanecer no Rio de Janeiro porque gosta, é daqui, e lembrando, o Lelê veio para o Flu do Volta Redonda, então ele já morava no estado do Rio de Janeiro, ele queria permanecer por aqui, mas viu que os caminhos não seriam tão fáceis. Então o empresário dele, o Márcio Bittencourt, está ali negociando essa transferência dele rumo ao Ceará, que está praticamente encaminhada. Segundo, né, informações de fontes que vêm lá da região nordeste do Brasil, está definido o Lelê será o reforço da equipe do Ceará para a temporada de 2025, defendendo as cores da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Lelê pode enfrentar o Fluminense aí, vai ser um reforço interessante, porque ele vai para lá para disputar a vaga com o Pedro Raul, que foi um atacante que teve passagens aqui no Brasil pelo Vasco da Gama, pelo Corinthians, pelo Botafogo, enfim. E agora vai ser aí a dupla de ataque do Lelê lá no Ceará, tendo essa oportunidade, né? Essa sequência é mais precisa. Não temos informações sobre valores dessa venda, até porque é algo muito novo, ainda está muito quente essa informação, acabou de sair ainda há pouco a saída do Lelê ao Ceará, então a gente vai apurar, vai tentar buscar essas informações dos valores da transferência, por quanto de salário o jogador vai estar indo recebendo no Ceará nessa despedida do Lelê do Flusão. Ele ficou muito tempo lesionado, então o Lelê, que é o Leanderson, né, conhecido carinhosamente como Lelê pelo torcedor, está indo embora, né, muitos torcedores, grupos de torcedores do Fluminense não gostavam muito do trabalho apresentado pelo Lelê, enfim, mas é um jogador que teve aí a sua oportunidade vestindo a camisa do Flu e deu conta do recado em algumas partidas, em outras não, acabou tendo dificuldade, é claro. É um jogador que foi muito irregular, principalmente por conta das lesões. Isso é um fator aí que faz toda a diferença dentro de uma sequência de um jogador de uma equipe grande, a verdade é essa. O Lelê tinha um trabalho que era no Volta Redonda, com todo respeito à instituição, que hoje inclusive está na Série B do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu ir bem. No Fluminense ele já sentiu um pouco mais esse desenvolvimento, era reserva do Cano, em um momento que o Cano acabou se lesionando, ele tem uma lesão grave também, enfim, entre outros fatores. Vamos prosseguir com os giros de notícias, já que eu estou aqui na cobertura da seleção brasileira, a gente vai falar um pouquinho do Wesley se rendendo ao futebol do John Arias, é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta na coletiva da seleção para o lateral direito Wesley, que é jogador do Flamengo e hoje foi convocado. E na minha pergunta eu linkei a oportunidade do Wesley rever o Arias pela terceira vez, dessa vez agora vestido a camisa da seleção brasileira. Ele encontrou o Arias no outro final de semana, na outra quarta-feira, perdão, depois encontrou o Arias no final de semana e agora vai encontrar o Arias de novo no meio dessa semana. Seria o terceiro encontro entre Arias e Wesley aí, é claro, uns vestindo a camisa do Fluminense e do Flamengo, outros agora vestindo a camisa da seleção brasileira e colombiana. Eles que vão ter esse encontro, esse embate aí. Eu perguntei a dificuldade de marcar o Wesley, de marcar o John Arias, perdão, e se de alguma maneira ele teria um jeito ali de marcar por já conhecer o jogador. E se liga na resposta do Wesley. Ele se rendeu ao futebol do John Arias, não teve para onde correr. Falou ali que o John Arias é craque, é um jogador muito difícil de marcar e que se der espaço, o John Arias vai ser o grande poderio de criação da equipe da Colômbia. Se liga no que o Wesley falou. E por lá tem um jogador que é protagonista, você vai fazer um encontro
encontro com ele novamente, né? Em menos de uma semana, que é o John Arias. Eu queria entender de você se existe alguma maneira de analisar esse adversário, já que você está encontrando ele pela terceira vez durante essas semanas, e se fica mais fácil até mesmo de você reencontrar o Arias. O Flamengo foi campeão dentro dessa semana. Como é que fica aí esse sentimento para poder fazer a sua provável estreia contra a Colômbia? Obrigado. Boa tarde. Cara, sobre o John Arias, tenho que falar, um jogador de seleção brasileira, um jogador muito qualificado, dá trabalho para todo mundo. Então, como eu falei, a gente recebeu os vídeos e com certeza deve ter vídeo individual para todos os setores. Vou procurar estudar ele mais, apesar de já ter jogado bastante vezes contra ele, só que é um jogador que tem que tomar cuidado. Não pode dar espaço, não pode deixar ele pensar. O cara é forte, então vou fazer o meu máximo se eu estiver em campo para tentar anular ele. E aí, torcedor, diz aí, tá difícil de encontrar alguém que não admire o futebol do John Arias, o colombiano que tá jogando muita bola vestindo a camisa do Fluminense, não é de hoje, né? Há mais de 3 anos aí mantendo esse ritmo intenso de regularidades também na seleção colombiana. O John Arias é muito importante. Você acompanhou imagens dele saindo do hotel logo no início do vídeo? O John Arias é um jogador que tem um carinho imenso do torcedor colombiano e também do torcedor brasileiro. Alguns torcedores com camisa do Fluminense estavam aqui em Brasília para a saída do jogador ali pro treino. Vou explicar um pouquinho a dinâmica de como tá a seleção brasileira e a seleção da Colômbia, até porque o Mário tá aqui no gramado também, tá fazendo esse desenvolvimento. O Mário Bittencourt, ele fica com a seleção como uma posição de delegado, então ele faz essa ligação, né, esse link do Dorival Júnior diretamente para os jogadores e dos jogadores ali pro Dorival. Ele faz essa ponte junto com a comissão. Ele é como se fosse um representante administrativo dessa equipe do Fluminense, da seleção brasileira, perdão, dentro das 4 linhas. Então ele traz essas informações, ele faz uma função ali de delegado, ele delega todas essas situações que estão acontecendo dentro ali da seleção brasileira. É um pouco diferente do cargo do Mário no Fluminense, é claro, ele é presidente, então lá ele manda, desmanda, dá ordem, escolhe a equipe com que ele trabalha. Aqui ele já tem uma posição um pouco mais abaixo dentro dessa hierarquia. Pelo lado de John Arias, e aqui a rotina do Mário, é claro, ele tá saindo do hotel todos os dias e às 5 horas da tarde tá acontecendo o treino da seleção brasileira aqui no Bezerrão. Mesma coisa tá acontecendo com o John Arias, só que o treino da seleção colombiana acontece às 4 horas da tarde e acontece lá no CT do Brasiliense, onde a seleção brasileira até poderia estar fazendo seus treinamentos, mas escolheu o CT do Gama aqui no Distrito Federal, né, o estádio do Gama, que é o estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, e tá fazendo seus treinos aqui. Então o John Arias tá indo para esses treinamentos todos os dias, tem o confronto entre o Brasil e a equipe da Colômbia, que vai ser na quinta-feira, e vai ter John Arias em campo, e também vai ter o Wesley. Teve esse comentário aí, deixa sua opinião aqui embaixo. Vamos prosseguir e falar sobre Felipe Melo revelando bastidores e fazendo ali, é claro, uma grande revelação do que está acontecendo no dia a dia da sua carreira, ou melhor, da sua aposentadoria. Felipe Melo, que aceitou recentemente uma proposta para trabalhar nos grupos Globo, inclusive já fez a sua estreia como comentarista em alguns programas. O Felipe Melo é um jogador que tem uma carreira muito grande, é um ídolo tricolor, a gente pode falar assim, né? O Felipe Melo até hoje se denominou um torcedor do Fluminense, é um cara que acompanha, é um cara que está sempre ativo, enfim, entre outros pontos. E aí a gente pode entrar no seguinte quesito: o Felipe Melo, ele tem o sonho de ser treinador, e hoje o Fluminense vive um momento muito delicado com o Mano Menezes, e aí ele dá uma fala em entrevista ali na premiação, no sorteio, perdão, da Sul-Americana da Libertadores da América, falando que o seu sonho é virar treinador, que ele já está estudando para isso e que possivelmente ingressa no cargo em 2026 e que já tem uma staff preparada para assumir qualquer trabalho. Eu acho que o Mano fala isso, o Felipe Melo fala isso no momento do Mano de muita indiferença com o torcedor, de instabilidade desse trabalho, como se fosse para dar um gatilho e pegar fogo mesmo, porque o Felipe Melo não gosta do trabalho do Mano Menezes, ele já esclareceu isso várias vezes em redes sociais, em outros trabalhos, enfim, e o Felipe Melo solta essa informação. Então, em 2026, teremos o Felipe Melo como treinador, inclusive já tem uma staff montada para assumir o cargo fora do gramado. Torcedor, se ele já é explosivo no dia a dia e é um cara que tem essa rotina mais, é um cara mais intenso dentro do seu dia a dia, imagina o Felipe Melo sendo treinador de um grande clube no Brasil. A gente deseja sorte para o Felipe Melo, é um ídolo tricolor e que consiga ir muito bem dentro do seu trabalho, dentro da sua desenvoltura aí, seja com qualquer camisa, até mesmo do Fluminense. Pode ser que futuramente venha aí o Felipe Melo como treinador do Flusão. Vamos falar sobre adversários na Sul-Americana, porque o pote do Fluminense já foi sorteado e o Flusão já sabe quem vai enfrentar na Sul-Americana 2025. Tem viagem longa e tem um grupo que o Fluminense tem que ficar esperto. Vamos falar sobre isso. O Fluminense vai enfrentar nessa fase de grupos o Once Caldas, o São José, e também enfrentará a equipe
do União Espanhola. Essas serão as equipes que o Fluminense terá pela frente pela Sul-Americana. Destacando que a equipe do GV São José tem aí mais de 3.700 metros de altitude. Então vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense, uma viagem muito desgastante e irregular, porque o gramado do estádio não é tão bom, há uma pressão por conta de toda essa situação da respiração. Então, enfim, a gente vai ter que torcer para essa adaptação dos jogadores até essa partida. E vai ser um momento muito importante, porque a Sul-Americana é uma oportunidade do Fluminense entrar em 2025 com o pé direito e pensar em oportunidade de título. Essa é a verdade. O Flusão está vivo na disputa da Sul-Americana, que tem como representantes brasileiros propriamente o Vasco, num rival carioca, tem o Corinthians, que acaba sendo eliminado da pré-Libertadores, entre outras equipes que estarão na disputa do Sul-Americano 2025. Então vamos torcer para que aí a equipe do Fluminense consiga ir bem dentro da competição. Galera, é isso, diretamente de Brasília, no Bezerrão, é claro, acompanhando a todo momento o John Arias, acompanhando a todo momento o Mário Bittencourt. Eu vou me despedindo de mais um vídeo, estarei trazendo mais informações amanhã diretamente de Brasília, agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes pedir para você deixar o like, o comentário e também o compartilhamento, porque é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores do Flusão vão saber que estamos aqui, diretamente de Brasília, fazendo a cobertura e olhando o dia a dia do Mário Bittencourt, do John Arias e também do Tricolor Carioca, diretamente do Rio de Janeiro. Fechou? Então é isso, galera. Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um forte abraço, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares e também no dia a dia do Flusão. Tchau, tchau!